nós estamos numa série de vídeos, 7 vídeos, sobre os 7 dons do Espírito Santo. Hoje eu quero meditar com você sobre o dom do entendimento. Isso mesmo, nós compreendermos não mais com a razão, mas com uma ação espiritual sobrenatural, aquilo que é o próprio Deus, aquilo que são os mistérios de Deus. Eu gostaria que você tomasse um texto bíblico da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Mas vou deixar você pegar aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum foi capaz de pressentir. A nós Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Aqui está revelado o que é o dom do entendimento. Sondar as profundezas de Deus, conhecer as profundezas de Deus. Esse dom do entendimento, um dom da inteligência, muito acima daquilo que é a inteligência natural, que é uma inteligência sobrenatural, que é o dom do conhecimento, nos faz penetrar na verdade com V maiúsculo, na verdade divina, na verdade que é Deus, na verdade que é Jesus Cristo, e nos concede um conhecimento que não está simplesmente limitado ao esforço humano, mas ultrapassa, dando-nos, então, a conhecer a verdade que é o próprio Cristo, não simplesmente com a razão humana, mas com essa dimensão espiritual de uma inteligência sobrenatural, de um entendimento sobrenatural. Esse dom, ele nos possibilita a conhecer e reconhecer os mistérios de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a Escritura, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a doutrina da igreja, muitas vezes, por exemplo, a gente tem dificuldade de compreender com profundidade o mistério da encarnação, o mistério da Eucaristia, por exemplo. E é a partir dessa inteligência sobrenatural, desse dom do entendimento elevado porque ele vem do alto, nós vamos sendo esclarecidos. Nós vamos tendo a capacidade de aprofundar no conhecimento, mas também nessa fé teologal que todos nós recebemos no nosso batismo. Então, o dom do entendimento, ele nos leva a amar mais a Deus, porque só se ama aquilo que se conhece. Por isso que o dom do entendimento é importante, o dom dessa inteligência sobrenatural que nos capacita. Por isso que a gula e também a luxúria são 2 vícios que fazem com que o nosso entendimento fique anuviado e a gente não consiga compreender aquilo que Deus quer mostrar, revelar, falar ao nosso coração. Não se trata de uma inteligência humana, não é simplesmente por estudo e não quer dizer que nós não devamos estudar, nós não devamos correr atrás do conhecimento, daquilo que tem escrito, daquilo que tem já trabalhado, mas é uma capacidade espiritual que age no nosso intelectual para que nós entendamos aquilo que Deus revela, aquilo que Deus fala. É uma graça que só o Espírito Santo pode infundir. Não vem dos homens, não vem simplesmente de esforços, mas vem da força de Deus. Ele vai nos fazer ir além do aspecto externo da realidade. Ele faz nos perscrutar, aprofundar o pensamento de Deus, aquilo que é o desígnio da salvação para nós. Isso vai trazendo paz ao nosso coração. Lembra que São Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 17, que nós temos que colocar o capacete da salvação? O dom do entendimento vai nos capacitando a entender o mistério da salvação, aquilo que o Senhor quer revelar a nós, coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou tudo isso por meio do Espírito Santo. Isso não significa que nós cristãos agora vamos ter a capacidade de entender tudo de uma forma plena. Não, isso nós só vamos conseguir quando nós estivermos diante de Deus na bem-aventurança eterna, no céu.
Mas aqui nós já vamos conseguindo compreender coisas que nós não compreenderíamos simplesmente pela nossa razão, pelo conhecimento humano. Mas nós vamos entrando dentro do desígnio de Deus, dentro dessa experiência de adentrar, de perscrutar, de ir mais profundo naquilo que é o desígnio de Deus e entender. E aí a gente vai encontrar o quê? A presença de Deus. A gente vai encontrar o quê? A presença dele que vai transformando a nossa vida à medida que nós vamos verdadeiramente encontrando-nos com ele dentro dessa inteligência, que também é desenvolvida pela meditação, que também nos faz entender pela meditação aquilo que são os mistérios sagrados. No entanto, como a própria palavra vai nos mostrar, intus legere, ou seja, ler dentro. Nós somos chamados a ler dentro. Essa é a dádiva que nos faz compreender a realidade como o próprio Deus a entende. Olha que maravilha! O dom do entendimento que nos faz entender tudo o que Deus, da forma que Deus entende, com a inteligência de Deus, não com a inteligência humana, porque nós podemos muito compreender situações com a inteligência humana, até mesmo usando da prudência, isso é um bem, porém a gente precisa avançar, compreender uma situação com profundidade, compreender como Deus entende. É o efeito desse dom, o efeito do dom do entendimento, o efeito do dom da inteligência. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele nos envia o Espírito Santo para que exatamente nós tenhamos esse dom, para que nós saiamos da superficialidade. O mundo hoje tem tentado nos deixar na superficialidade. A própria aceleração de informações, tudo aquilo que muitas vezes nós temos acesso, quer tirar de nós essa compreensão, esse entendimento. O mundo quer roubar de nós, o diabo também quer roubar de nós. Você acha que ele quer que eu e você caminhemos no dom do entendimento? Você acha que ele quer que nós aprofundemos na inteligência de Deus, cheguemos à compreensão do mistério, daquilo que Deus quer realizar em nós e a partir do conhecimento desenvolver em nós um amor ainda mais intenso, maior a Deus? É um presente que Deus nos concede, é uma graça, é uma dádiva que o Espírito Santo nos faz colocar-nos totalmente na intimidade de Deus, nos fazendo participar do desígnio de amor que ele tem em relação a nós. É exatamente isso. A gente vê isso nos santos, né? Quando São Padre Pio ficava contemplando o mistério da cruz e ao ponto de chorar horas diante do crucificado, o que ele estava tendo? Um entendimento do que é o mistério da paixão. O que Jesus fez por ele, o que significou aquelas chagas, o que cada momento de dor que o Senhor passou. É exatamente isso. É essa compreensão, é esse entendimento. Jesus disse: eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo para que vocês compreendam tudo o que eu vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. A gente lendo a palavra de Deus a partir do dom do entendimento, a gente consegue entrar profundamente naquilo que são as palavras que o próprio Deus revelou à humanidade, a cada um de nós. É um grande dom, é uma dádiva enorme que todos nós devemos pedir juntos. Nos dê, ó Deus, esse dom, o dom do entendimento. Quer um exemplo? Lucas 24, de 13 a 27. Na estrada de Emaús, ele ensinava as Escrituras, ele sentiu o coração arder, mas eles ainda não tinham entendido que era Jesus. Mas quando ele entra na casa, senta com eles à mesa, parte o pão, celebra a Eucaristia, a inteligência deles se abre e eles reconhecem que é o Senhor. E aí o Senhor desaparece e eles voltam alegres para testemunhar. Senhor, o que nós queremos é experimentar esse dom, esse derramamento do Espírito Santo que faz brotar esse rio de vida, esse entendimento profundo das maravilhas do Senhor, aquilo que nos faz compreender, Senhor Deus, a palavra, o Evangelho, a doutrina, os mistérios. E nós precisamos muito sair da superficialidade. E por isso, Jesus faz com que o Espírito Santo suscite esse dom em nós. Ele que já está em nós, esse dom que já existe dentro do nosso coração, mas faz com que essa semente possa brotar e produzir frutos e nos fazer ainda mais conscientes do mistério e
nos faça sair da superfície para a profundeza do mistério de Deus, da inteligência de Deus, daquilo que é a revelação de Deus. Eu peço isso por mim, eu peço isso por cada um dos meus irmãos que estão contemplando essa graça desse dom no dia de hoje. E eu peço que essa bênção cele aquilo que agora nós rezamos. Essa bênção cele na vida desse irmão e dessa irmã, esse dom da inteligência, e que ele busque todos os dias pela oração mergulhar profundamente na inteligência de Deus. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.